E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o livro Política segundo a Bíblia, do autor Wayne Grudem, publicado pela Edições Vida Nova. Esse livro aqui eu recebi de presente de um dos nossos seguidores. É um rapaz que posso dizer que chegou a virar meu amigo e comprou esse livro aqui, gostou tanto, mas tanto dele, que ele decidiu comprar um para enviar aqui para o canal, para a gente poder ler e resenhar, e também um segundo exemplar para nós sortearmos aqui para os nossos seguidores. E aqui está o outro volume que eu recebi também, que vai ser sorteado aqui no meio do mês de abril, tá bom? Então se você quiser saber sobre como você pode ganhar esse livro aqui, fique até o final do vídeo, pois lá no final eu vou dar as regras do sorteio, combinado? Vamos agora falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Política segundo a Bíblia. Esse livro aqui eu confesso que eu achei que eu não gostaria tanto dele assim, justamente porque é um tema que não me interessa muito, não é mesmo? Política, Bíblia, e considerando o nosso cenário atual, tanta corrupção, tanto político safado, sem vergonha, a gente começa a querer se interessar menos pela política. Mas esse foi um livro que realmente despertou em mim o interesse pela política. Eu achei muito legal e eu acho que é muito válido para mim, para vocês e também para quem é pastor, comprar o livro e conhecer um pouco sobre ele. O primeiro erro que o Wayne Grudem vai trazer para a gente é que a igreja não pode pensar que ela deve impor a religião no país. Ou seja, o governo ele não deve impor uma religião específica no seu país, nem mesmo a religião cristã. Por quê? Se você for analisar a história, quando a Igreja Católica impôs a religião no país, quando o islamismo impõe a religião no país, tudo que se vê é catástrofe. Não há praticamente nenhum benefício quando o governo ele tenta impor a religião no seu país. Isso ficou claro na época das cruzadas cristãs, na época do catolicismo e hoje no Oriente Médio, onde o governo é assumidamente muçulmano. Então você vê que há mais destruição do que bênção quando o governo tenta impor uma religião específica. Então o autor ele vai discordar de que o governo ou país ele deve ter assumidamente uma única religião ou uma religião preferida. Outro erro muito comum também é que o governo não deve ter uma igreja oficial. Por exemplo, a Alemanha ela tem uma igreja oficial, que é a igreja luterana. Só que essas igrejas que elas são oficiais do governo costumam ser muito vazias, onde as pessoas não adoram com sinceridade. Então são igrejas que geralmente têm uma fé muito, mas muito fria. Então não é aconselhável também que nós tenhamos uma igreja sustentada pelo governo. Outro erro muito comum também é achar que o governo e os países eles estão sendo controlados por Satanás. E essa visão parte lá daquele momento em que Satanás se encontrou com Jesus no deserto para tentá-lo e falou que se ele adorasse, ele iria dar para Jesus todos os reinos que estavam sob o domínio de Satanás. E a questão aqui é que Satanás ele só sabe mentir, ele é o pai da mentira. Até no momento em que Satanás fala com Jesus e oferece os reinos dele a Jesus, ele também estava mentindo. Os reinos não pertencem a Satanás, eles pertencem a Deus. Todos os reinos são controlados por Deus. Ainda que não possamos dizer que Deus ele determina todas as coisas ruins que os governos fazem, nós podemos dizer sim que tudo que acontece ainda de ruim está sob o controle de Deus. Ou seja, Satanás ele não controla nada, ele pode até influenciar, mas nada acontece sem que de fato Deus permita. Então os governos eles não são controlados por Satanás, e sim controlados por Deus. Então é errado achar que o governo é do diabo. Não. Até porque Romanos 13 fala o seguinte: o governo ele é servo de Deus para refrear o mal na terra. É erradíssimo atribuir Satanás ao governo ou à política. Isso vai trazer equívocos seríssimos à vida do cristão e ao bom convívio da nossa sociedade. Um outro erro também que o Wayne Grudem vai trazer pra gente é dizer que é errado se rebelar, fazer greve ou lutar pelos seus direitos. Até porque se você for analisar mais uma vez a história, você vai ver que a maior parte das conquistas do ser humano foram por meio de ou rebelião, ou protesto, ou contestação da ordem superior. Tomemos como exemplo a Reforma Protestante. Ela nasceu puramente de uma rebelião. Alguém não aceitou a ordem que vinha de cima, julgou errado e se rebelou. Se você aceitasse que a vontade de Deus era se submeter aos seus superiores, no caso da Igreja Católica, até hoje viveríamos debaixo da opressão católica. Ou seja,
talvez podemos dizer que era da vontade de Deus que o ser humano se rebelasse contra o catolicismo. Não sei se a gente pode de fato afirmar isso, porém não havia outra maneira de se separar daquela apostasia, daquela heresia, se não fosse através de uma força bruta. Ainda que Deus tenha usado a força e a rebelião para conduzir a igreja como ela é hoje, nós não temos uma outra alternativa. Então há casos em que a rebelião ou a força bruta, vamos dizer assim, acaba sendo a ferramenta que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Se pessoas como Martin Luther King e outros presidentes americanos não lutassem ferrenhamente, até hoje haveria discriminação nos Estados Unidos. Então, muitas das conquistas hoje que nós temos foram por causa de greve, protestos e brigas ferrenhas, não necessariamente por pacifismo e apenas esperar que Deus trabalhasse a nosso favor. Até porque Deus trabalha, só que Ele usa também as pessoas para fazer a obra dele, não é verdade? Agora, no capítulo 2, o Wayne Grudem vai trazer para a gente qual é a melhor maneira de se juntar a política com a igreja, ou seja, ao mesmo tempo que a política, que o governo não deve impor religião, a religião também não deve impor o governo. Agora, como que se mistura governo e religião sem que uma afete a outra negativamente? E aí que está a grande sacada, pessoal. O Wayne Grudem vai explicar para a gente, através de exemplos bíblicos, sobre grandes personagens da Bíblia que exerceram influência expressamente positiva sobre o seu governador direto, e isso implicou em melhorias para o povo de Deus. Como exemplo aqui, eu anotei aqui para mostrar para vocês, nós temos Isaías, Esté, José, Moisés, Neemias, Mordecai e Daniel. Ou seja, todos esses exemplos são pessoas que exerceram contato direto com o rei, com o governador ou com o superior direto no âmbito político, e os seus conselhos, os seus aconselhamentos, as suas dicas, as suas opiniões, o seu relacionamento com o rei ou com o líder direto fez com que ele mudasse de opinião por algumas vezes ou até criasse leis mais favoráveis ao povo, e não somente ao povo de Deus, mas sim ao povo de uma maneira geral. Então, a melhor maneira de juntar política com igreja é termos um número expressivo de cristãos sinceros e devotos trabalhando no meio da política, onde há muitos ímpios e incrédulos, fazendo com que esses cristãos influenciem positivamente no caráter, nas decisões, nas votações, nas eleições, para que os princípios bíblicos sejam aderidos dentro do âmbito político. Ou seja, não é para o cristão entrar na política e beneficiar o cristianismo. Negativo, esse não é o foco do cristão. O cristão deve entrar na política e fazer com que os princípios morais bíblicos sejam efetivados lá dentro da política. Até porque se você tiver um governo 100% ateu, ímpio, você vai ver um número de leis extraordinário sendo aprovado de maneira contrária à palavra de Deus. Porém, se você tiver também um governo completamente cristão, você vai ver um número de leis exorbitante apenas beneficiando cristãos e trazendo malefícios a outras religiões. Ou seja, não é plano de Deus que o governo seja completamente cristão, mas também não é plano dele que seja completamente ateu, mas sim que haja um certo tipo de equilíbrio entre políticos que não sejam cristãos e políticos cristãos, para que os cristãos influenciem positivamente os não cristãos e cheguem a um equilíbrio, para que haja uma unidade e que os princípios morais bíblicos corretos sejam aplicados dentro do âmbito político. É essa a visão que o Wayne Grudem defende, né? Que os cristãos devem sim entrar lá para influenciar os princípios morais bíblicos. E como forma de exemplificar isso, nós podemos trazer os seguintes exemplos. Martin Luther King lutou contra o racismo nos Estados Unidos, o fim do aborto nos Estados Unidos, o fim do infanticídio, o fim da guerra entre gladiadores, o fim do sacrifício humano, o início da escola pública, o fim da escravidão e o direito ao voto igualitário para todas as pessoas. Ou seja, são conquistas grandes que nós conseguimos através da influência expressamente positiva dos cristãos. Então, assim, nós podemos ver que a história sempre foi menos desenvolvida com a ajuda dos cristãos influenciando a política. Eu achei realmente muito legal isso aqui e decidi compartilhar com vocês.
Mas é isso, galera. O vídeo de hoje acabou. O capítulo 3 vai falar sobre princípios bíblicos na política e o 4 sobre como ter uma boa cosmovisão bíblica, tá bom? Então, assim, é um livro que eu recomendo demais, tá bom? Gostei muito. Não achava que iria gostar, mas acabei gostando. Tá aí, dei 5 estrelas para ele e eu recomendo demais para vocês. Agora, se você quiser ganhar esse exemplar aqui de sorteio, tá bom? Tá aqui, ó. Tá lacradinho, ainda fechadinho, novo em folha. Basta você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha sobre o assunto. Você acha que o cristão deve se envolver com política? Ele pode se candidatar a vereador, a presidente, a prefeito? O cristão ele deve trabalhar como policial, ser exército, enfim. Qual é a relação? Como é que é um equilíbrio justo entre política e igreja? Devemos nos afastar? Devemos nos juntar? Separar totalmente? Parcialmente? Qual é a sua opinião sobre o assunto política e a Bíblia? Você concorda plenamente com o autor? Discorda totalmente ou concorda parcialmente? Então põe a sua opinião nos comentários que eu vou responder mais tarde para vocês, tudo bem? E vou sortear um comentário lá no meio do mês, provavelmente no dia 15 de abril, e o vencedor vai levar esse livro aqui maravilhoso para você da Edições Vida Nova. Combinado? Então é isso, galera. Obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!